A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro devorado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro devorado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Jesus Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, versículo 8. Com essas palavras, que são o lema deste terceiro domingo na Quaresma, 7 de março de 2021, saúdo todas as pessoas que assistem esta gravação, especialmente os membros da comunidade evangélica de Lomba Grande e os membros da comunidade evangélica de Confissão Luterana Feitoria. O lema da semana e assim também as leituras bíblicas, especialmente o Evangelho, que não vai estar no centro da nossa reflexão, mas de qualquer maneira as leituras bíblicas, especialmente o Evangelho, previstos para este domingo, eles seguem nos conduzindo nesta jornada pela Quaresma em direção à Semana Santa, em direção à morte e à ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo, aqui nesta passagem de Filipenses 2:8, ele recorre a um assim chamado hino cristológico, quer dizer, um hino que na igreja cristã primitiva era cantado ou recitado em louvor a Jesus Cristo e que então fazia referência ao fato de que Cristo não apenas foi humilhado, como nós bem o sabemos, mas que ele, por livre e espontânea vontade, em obediência ao seu Pai, se humilhou, esvaziou-se, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas assumiu forma de servo, tornando-se igual a todos nós. Humilhou-se, tornando-se obediente até a morte, que não foi uma morte qualquer, não foi uma morte heróica, como, quem sabe, um general numa guerra, não foi também uma morte de velhice numa cama, mas foi a morte vergonhosa em uma cruz. E a respeito desse Senhor que por nós morreu e ressuscitou, queremos seguir meditando neste tempo da Quaresma e assim também nestes minutos de gravação, louvor, oração e meditação que aqui fazemos, e o fazemos em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Queridos irmãos, caras irmãs, leio do livro de Êxodo, capítulo 20, os versículos 1 até 17, que é a passagem bíblica indicada como texto de pregação para este terceiro domingo na Quaresma. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.
Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Queridos irmãos, caras irmãs, a leitura bíblica que acabamos de ouvir é uma leitura extensa, 17 versículos, um texto que, à sua maneira, é bem conhecido, embora talvez, enquanto tal, seja pouco lido. Não sei quantos de nós já abriram a sua Bíblia em Êxodo 20 e leram os 10 mandamentos. Mesmo, porém, aqueles e aquelas que não leram ainda os 10 mandamentos da Bíblia, devem conhecê-los. Quem é membro da nossa igreja e uma vez frequentou o ensino confirmatório ou fez a catequese em uma outra igreja, certamente em algum momento deve ter se deparado com os 10 mandamentos. Na nossa igreja, no catecismo, nós aprendemos os 10 mandamentos e para cada mandamento, então, Martim Lutero escreveu uma pequena explicação. Por um lado, os 10 mandamentos também no catecismo, eles estão juntos, reunidos no mesmo bloco, mas por outro lado, as explicações de Lutero não deixam de ser pequenas interrupções que são colocadas entre os mandamentos. Aqui nesta leitura temos os 10 mandamentos com alguns comentários, observações a mais dados por Deus numa única passagem. Lá no Monte Sinai, depois da saída do povo de Israel do Egito, Deus agora, então, dá a sua lei ao seu povo. Essa lei, ela é extensa. Os mestres judeus falam em 613 mandamentos divididos em ordenanças e proibições. E esses 10 mandamentos são, dentro desse conjunto todo, uma espécie de síntese. Penso que sim, que são síntese e resumo da vontade de Deus, que é então explicitada nos demais mandamentos. Mais adiante, no assim chamado Pentateuco, pouco antes de o povo de Israel entrar na terra prometida, Moisés, uma segunda e última vez, repete os 10 mandamentos e os traz à memória do povo. Temos aqui, como disse, 10 mandamentos. A nossa tradição cristã, ela tem sempre de novo representado Moisés com as 2 tábuas da lei, em quadros, em esculturas, em imagens. E quando nós então vemos aquelas imagens de Moisés com as tábuas,
Um ou outro talvez pode ter a curiosidade de perguntar o que afinal de contas estava escrito em cada uma das duas tábuas. As diversas tradições, agora vindo desde o judaísmo e passando por todas as tradições dentro do cristianismo, elas, por assim dizer, dividiram o conteúdo dos 10 mandamentos nas duas tábuas. Nós, como cristãos evangélico-luteranos, também costumamos dividir os 10 mandamentos nas duas tábuas e por isso, digamos, em certos contextos, a gente fala dos mandamentos da primeira tábua ou dos mandamentos da segunda tábua. Isso, como eu disse, as diversas tradições dividem de formas não uniformes, mas a tradição mais comum dentro da nossa igreja, acho que é aquela que divide os 10 mandamentos, sendo a primeira tábua constituída pelo primeiro, segundo e terceiro mandamentos e a segunda tábua constituída dos mandamentos 4º até 10º. Por que essa divisão? Porque a primeira tábua fala dos mandamentos que tratam do nosso relacionamento com Deus, né? Não terás outros deuses diante de mim, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, santificarás o dia de descanso. E a segunda tábua, a partir do 4º mandamento, trata do nosso relacionamento com o nosso próximo, iniciando pelas pessoas que nos são mais próximas, que são os nossos pais. Assim, a sua maneira também, Lutero deve tê-lo compreendido, assim eu o compreendo e procuro explicar aos confirmandos. A primeira tábua fala da nossa relação com Deus, a segunda da nossa relação com o próximo, e houve alguns então que também traçaram um paralelo entre a síntese da lei que foi ensinada por Jesus, que se constitui por amor a Deus acima de todas as coisas e amor ao próximo como a nós mesmos, e à sua maneira as duas tábuas elas representam exatamente isso. Primeira tábua, amar a Deus, a segunda tábua, amar ao próximo. Duas tábuas distintas, mas ao mesmo tempo inseparáveis. Sobre esses 10 mandamentos, Martim Lutero escreveu pequenas explicações. Talvez é interessante observarmos que um mandamento que aparece aqui na Bíblia, mas não aparece no nosso catecismo, é aquele que na contagem bíblica, agora, pelo menos na forma como eu conto esses mandamentos na Bíblia, fala das imagens de escultura. Na tradição chamada reformada, ligada ao calvinismo, ali provavelmente, imagino eu, que os catecismos fazem referência a esse mandamento. Lá esse mandamento tem recebe mais ênfase, mais importância. Na nossa tradição luterana, o segundo mandamento, que fala das imagens, é interpretado como sendo uma forma de variação do primeiro mandamento. Então, se o primeiro mandamento diz não terás outros deuses, então é evidente que nós não vamos fazer imagens de outros deuses. E imagem de Deus, o nosso Pai, pelo menos na tradição cristã, nós de qualquer maneira não fazemos. Então, Martim Lutero entendeu que esse segundo mandamento, ele já está, por assim dizer, incluído implicitamente no primeiro. Por isso, quando falo do primeiro, segundo, terceiro, 4º a 10º, eu estou falando agora da contagem do catecismo de Lutero. A contagem de outros catecismos, então, talvez seria 1º a 4º, se incluir o mandamento das imagens, ou a proibição das imagens, 5º a 10º, então, o relacionamento com o próximo. Para cada um desses 10 mandamentos, Lutero escreveu uma breve explicação. Lutero destacou no seu pensamento a centralidade, a importância fundamental como sendo o mandamento mais importante, que também abre o acesso a todos os demais, como sendo o primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, onde este mandamento é cumprido, onde nós honramos a Deus como Deus. Então também todos os demais mandamentos, do 2º ao 10º, podem ser adequadamente cumpridos. E quando ele explica então os 10 mandamentos, ele em cada
explicação, ele começa dizendo: devemos temer e amar a Deus, e com isso ele implicitamente ele faz sempre de novo a ponte de volta para o primeiro mandamento e destaca que esse é a base, o fundamento sobre o qual constroem todos os demais mandamentos. E daí as explicações de Lutero, elas geralmente são constituídas de uma parte. Uma vez de uma negação, não devemos X ou Y, enganar, roubar ou coisas do gênero. E uma outra parte positiva, mas devemos ajudar, auxiliar e assim por diante. E eu penso que Lutero faz isso de uma forma muito correta e adequada e condizente com a intenção dos 10 mandamentos. Afinal de contas, acho que todos nós podemos imaginar que a intenção dos 10 mandamentos não é apenas impedir que pratiquemos o mal, mas é nos incentivar a que também pratiquemos o bem. Portanto, repito e, por assim dizer, concluo, as explicações de Lutero aos 10 mandamentos têm a sua base, o seu referencial no primeiro mandamento, a chave de tudo. Aí, num primeiro momento da explicação, tem a negação daquilo que nós devemos evitar, e num segundo momento, uma afirmação daquilo que nós devemos fazer. O Evangelho, ele vai contar neste fim de semana da história de como Jesus purifica o templo lá em João 2. E eu, à minha maneira, faço a ponte com os 10 mandamentos, interpretando isso assim, que também Jesus, ali na purificação do templo, ele aponta para a centralidade do primeiro mandamento, né? De que devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas, não ter outros deuses além dele. Enquanto Jesus tem essa ênfase de ter apenas a Deus como Deus, de adorar apenas a Ele, ele constata lá no templo que há pessoas que transformaram a casa de oração em casa de negócios e com isso, de uma forma ou de outra, se expuseram ou até, quem sabe, caíram na tentação de não adorar apenas a Deus, mas adorar a outros deuses, no caso aqui, outros deuses representados pelo dinheiro, pela avareza, pela ganância. Então, vou tentar fazer essa ponte aqui, que Jesus, a sua maneira lá no Evangelho de João, aponta igualmente como os 10 mandamentos para a centralidade, para o fundamento que é Deus, nosso Senhor. E aqui, como nos 10 mandamentos nos é ensinado que todos os demais mandamentos, eles se alimentam desse primeiro, lá no Evangelho, Jesus, ele então aponta para o outro aspecto, de que a avareza, a ganância, ela põe em xeque a adoração ao verdadeiro Deus e com isso também ameaça o cumprimento de todos os mais mandamentos que compõem e constituem a lei de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Cantei no início as estrofes 1 e 2 do hino número 87 do livro de canto da IACLP, A Lei do Senhor é Perfeita, um hino que se baseia no Salmo 19, que é também o salmo previsto para este fim de semana, assim como aqui em Êxodo 10 temos a síntese da lei de Deus. O Salmo 19, ele exalta essa lei, a Torá, os preceitos do Senhor, né? Como sendo mais doces do que mel e mais valiosos do que qualquer ouro, qualquer outra joia preciosa. Vou cantar ainda a terceira e última estrofe e também a parte final deste hino. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos.
mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, graças rendemos pela tua palavra e pelo teu ensinamento, pela tua lei, pelo teu preceito expresso e sintetizado também nos 10 mandamentos. Permite, Senhor, que possamos amar a Ti acima de todas as coisas e assim também como fruto e como consequência e expressão desse amor a Ti, que possamos amar e respeitar o nosso próximo como a nós mesmos. Ampara-nos, Senhor, nesses dias pelos quais estamos passando, de tanta dor, de tanto sofrimento ao nosso redor, quem sabe até em nossas casas, quem sabe até atingindo a alguém pessoalmente. Dá-nos a tua graça, dá-nos a tua proteção, o teu alento. Permite, Senhor, que de fato possamos, como ordenam os teus mandamentos, a partir do amor a Deus, a partir do teu amor em Cristo por nós, amar e respeitar o nosso próximo, cuidar uns dos outros e também cada qual fazer a sua parte para que esses dias pelos quais estamos passando não se tornem ainda mais tenebrosos, escuros, mas quem sabe possam se tornar mais e mais claros e luminosos novamente. Assim pedimos, agradecemos, nos confiamos em Tuas mãos e confiamos tudo aos Teus cuidados quando nos unimos na oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.